Então, pessoal, vou explicar a vocês como instalar um software gratuito para vocês fazerem em casa e simularem os programas que vocês fizerem em Ladder. Então, o nome do programa é para esse relé aqui, relé programada, clique 02. Então, vocês vão no Google, vocês colocam esse nome. Aí vai vir aqui, ó, o site oficial da WEG. A WEG é uma companhia brasileira, né, uma empresa brasileira da área de CLP. Então, clique aqui. Então, vai ter aqui essa aba aqui. Vai mostrar para vocês. Esse aqui é o CLP, né, que ele oferece esse software. Você vê aqui um pouco sobre ele tem funções P&D, funções aritméticas, soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Tem também temporizadores, fala um pouco sobre ele. Tem também as principais características, né? Ele pode ter até 4 pontos de entrada analógicas e tem até 20 pontos de entradas e saídas digitais. Então, tem aqui algumas características dele, né? Aqui o software de programação, como o próprio site diz aqui, ele é gratuito, certo? E ele também tem em português. Então, ele é bem acessível. Aqui, ó, você pode ter acesso ao manual do usuário, que aqui vai ter as instruções de como precisa, né, para mexer no programa, vocês podem baixar. Eu vou colocar também na plataforma como material esse manual. E aqui no software, aqui ó, você vê o instalador, né? Então, você baixa. Quando você baixar, ele vai vir aqui nesse formato de zip. Você vai aqui, ó, clica nele. Para ele abrir, acho que ele já está aberto aqui. Pronto, aí você clica nele e bota extrair. Aí você pode extrair para onde você quiser. Eu extraí para a área de trabalho. Eu não vou clicar aqui que eu já fiz isso. Então, quando você clicar para extrair para a área de trabalho, ele vai aparecer dessa forma aqui para vocês começarem a instalação. Aí vocês clicam. Aí vai botar, você quer o idioma ok, português, aí ok. E é só próximo, até fazer a instalação. Depois que vocês fizerem a instalação, vai abrir esse aqui que é o atalho do programa do software. Então, quando vocês abrirem aqui, vocês clicam aqui. Aqui ele pode programar tanto em ladder quanto em FB. A gente vai trabalhar muito aqui a linguagem ladder. Então, vocês vão aqui, ó, arquivo, pode abrir um já existente. Então, eu fiz já alguns, né, pra gente fazer. Eu vou abrir o novo e depois eu vou abrir os que eu fiz, simulando as atividades que eu passei para vocês. Então, ele abre aqui, ó, novo o quê? Novo em função de blocos ou em ladder. Você bota novo em ladder. Aqui você vai escolher qual é o tipo do CLP. Então, o que a gente mais vai usar é esse aqui, CLD 12D, que a alimentação é 24 volts. Então, esse aqui, ele tem tanto entrada e saídas, né, digitais, e tem também analógicos, né? Então, ele tem aqui entradas digitais e entradas analógicas. Então, depois de tudo isso, você clica OK. E aqui você vai começar o programa. Então, vocês vão ver aqui, ó,
que é muito semelhante, apesar do que eu disse a vocês. Cada CLP tem um software específico para fazer a programação nele, mas o que vai ser igual é a lógica LADA, né, os funcionamentos. Então, a teoria em LADA vai ser a mesma, mas como mexer no software vai ser diferente de acordo com o CLP que você está utilizando. Então, aqui, ó, por exemplo, você pode colocar os contatos, né? Então, você clica nele e vem pra cá, ó. Não precisa clicar e arrastar, é só clicar uma vez, coloca aqui, você coloca como entrada. Então, você pode botar normal aberto ou normal fechado, né? Clica OK. Aí, aqui, ó, você pode utilizar o contato, né, da saída. Então, aqui, ó, você clica na saída, você pode utilizar o set, ou reset, ou o pulso, ou esse aqui, normal, né? Que é nem set nem reset. Só vai energizar quando a linha estiver energizada, esse tipo aqui. Então, se você colocar em set, por exemplo, vai mostrar esse sinal aqui. Para você fazer a conexão entre um e outro, você vai aqui nesse A e faz a conexão. Outra coisa importante é que vocês têm que configurar quantas linhas vai ter, né? Então, vocês vão aqui, editar. Vocês botam de 3 contatos, não, botam 5 contatos, que aí dá para botar mais coisas. Então, fecha aqui, né? Vocês podem também, ó, fazer comentários. Então, você clica aqui e bota comentário, começo. Ok, então ele fica aqui com o comentário que você utilizou. Você também pode deletar, né? Se eu não quero mais, esse aqui eu clico. Eu posso deletar essa linha, mas não tem nada, não vai importar, então deleto. Então, se tivesse alguma coisa, eu vou botar só alguma coisa aqui para vocês verem que deleta, né? Então, clica aqui, delete. Aí, ele deletou já que você colocou. Ou pode também inserir, né? Clicar aqui em inserir, ela já inseriu, isso aqui foi para baixo. Então, são algumas ferramentas. Aqui, também se você quer botar, por exemplo, um contato para baixo ou para cima. Ó, aí você pode colocar essa ramificação para botar, por exemplo, outro contato aqui, né? Então, vocês vão utilizando e fazendo. Depois que vocês fizerem, ó, também tem memória. Então, vocês podem usar aqui a bobina de memória. Também set reset. Então, você bota aqui a bobina de memória. Vocês também podem utilizar o temporizador, né? Então, tem alguns tipos que eu vou utilizar em específico e eu vou explicar o funcionamento, mas tem vários aqui. Se vocês quiserem se aprofundar mais, eu vou deixar o manual lá para vocês darem uma lida, tá certo? Tem também aqui, ó, a memória, eu já expliquei, né? E tem também aqui os contactores, que eles vão servir para fazer contagem, né? Os contadores. Então, também ele tem vários modos, que eu vou explicar, utilizando alguns, né? Eu vou explicar os que eu vou utilizar, mas se vocês quiserem ter a visão geral do que cada modo, como funciona, vocês vão no manual, que eu vou deixar para vocês, certo? Então, quando vocês fizerem tudo, né, colocarem todos os códigos que vocês vão precisar para fazer o programa de vocês, vocês vão aqui e vão, né? Então, aqui, ó, vocês, se tiver assim, ó, esse ícone, vocês podem apertar no botão ESC, clica aqui e coloca ESC, aqui aí ele sai. Então, aqui as entradas, ó, posso apertar aqui, ó, fechei a entrada. Fazer aqui, abrir. Aqui também vocês conseguem ver, ó,
Quando tiver essa estrelinha aqui, quer dizer que está acionado o Q1. Aí, caso se tivesse acionado outros, aí teria estrelinha embaixo. Então, ó, tá acionado tanto esse como o contador. Então, isso aqui é a forma simples de fazer as simulações. Então, você pode botar stop e ele volta ao normal. Ou você pode botar run aqui, ó. Você vai aqui e você vê pelo simulador, né? Então, você vê aqui, ó. Se eu apertar, vai ligar a lâmpada do que é o do que representa a saída do Q1. Certo? Se tivesse aqui as entradas analógicas, eu também poderia visualizar. Então, stop. Stop, aí eu posso voltar aqui para a linha de código em ladder. Agora, eu vou explicar para vocês os programas que eu fiz, né? De acordo com a nossa aula. Então, aqui, ó, vamos colocar alguns que eu fiz aqui na simulação também. Então, esse aqui foi o exemplo do contador. Arquivo, abrir. Aí você pode salvar ou não. Eu não quero salvar, não. Esse aqui é prática 1. Então, nesse programa aqui, ó, ele tem dois botões, um botão de partida e um sensor indutivo, e a saída é a solenoide. Lembrando que aqui começa com 0, sendo que no programa começa a partir do 1. Então, todos os sinais aqui eu coloquei como 1 a mais, para poder obedecer, tá? Então, aqui, ó, deseja-se se ligar um atuador linear de avanço por solenoide e retorno por mola. Inicialmente, esse atuador já está avançado. Ao acionar o botão de partida, o atuador recua, permitindo a passagem das peças. Esse atuador só avançará novamente quando for acionado 20 vezes um sensor indutivo localizado nas extremidades da esteira. Então, aqui é o atuador, né? Que depois do botão de partida, ele vai ser acionado, né? O atuador linear, ou seja, ele vai recuar porque inicialmente ele está avançado. E depois de 20 vezes a contagem, ele vai resetar e ele vai recuar novamente. Então, aqui eu botei o I0.1, que representa o botão de partida do I0, e o sensor indutivo, I0.2, que representa o I1. E as saídas, que é o Q0, que representa o solenoide de avanço do atuador. Então, aqui, ó, eu coloquei, configurei aqui, né, deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês. Eu escolhi o contador do modelo 1, né, o contador 1 do modo 3. A direção vai ser dada pelo I0.3, porque ele poderia ser crescente ou decrescente, esse tipo aqui de contador. Então, eu botei o I0.3, apesar que eu não usei ele aqui, mas se acionar ele, ele vai mudar a contagem, de vez de ser crescente, será decrescente. E o I0.1 é que vai fazer o reset na entrada, ou seja, vai gerar o contador, certo? Então, essas representações, ó, eu fixo aqui e coloco o run. Quando eu coloco o run, tá tudo aqui, consigo acompanhar, né? Então, aqui, ó, eu cliquei nesse aqui, que é o botão para iniciar. Então, cliquei no botão, como ele é 7, né? Ele vai continuar acionada. A saída, que é 0.1, continuará acionada.
E depois, em cada botão aqui, o sensor vai contando, né? Ok, ele começou a contar. 1, 2, 3, 4. Isso são as peças passando, né? E vai dando o pulso no sensor. E ele vai começando a contar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Contou 20, ele resetou, desligou aqui o que é 0.1. E para iniciar a contagem de novo, né, zerar aqui o contador, quando eu apertar aqui, ó, no I1, ele vai ligar de novo e zerou aqui a minha contagem. Então, esse aqui é uma das práticas, que é essa aqui que eu passei também na atividade para vocês, que é como exercício para vocês fazerem no simulador. Esse é o primeiro exemplo. Depois, para parar a simulação, é só vocês pressionarem o stop. Que aí ele volta a ser como ele era antes. Agora eu vou abrir o novo, né? Abrir o segundo. Deseja salvar? Não. A prática 2. Então, abrir. Então, aqui, ó. Vamos lá para a prática 2. A prática 2 é aqui, ó, temporizador. A válvula deve ser acionada por 5 segundos sempre que o sensor detectar uma peça. Então, aqui eu coloquei o temporizador. Deixa eu abrir aqui para vocês. Esse temporizador aqui é tipo 1, né? Que ele recebe o pulso e ele conta o tempo para depois desligar. Então, é isso que ele pede na questão. Que quando ele receber o pulso, ele tem que ficar por 5 segundos acionado para depois desligar. Certo? Aqui você coloca o tempo de 5 segundos. A base de tempo é de 0,1 segundos. E o reset eu botei o 0.3, ou seja, quando eu pressionar o 0.3, ele volta a zerar a contagem. Então, depois disso, né, que eu fiz, eu coloco aqui no Run. Aqui, ó. Pressionei o botão. Aí sai. Ele começa a contar o tempo. Contei o tempo até 5 segundos. Depois, desliga, né? Então, ele só fica ligado por 5 segundos. Então, deixa eu tirar aqui para vocês verem a saída. Então, aqui de novo. Liguei. Deu o pulso, começou a contar. A saída está acionada. Acabou o tempo, ela desliga. É isso que a questão pede. E é isso que vocês vão fazer também e mandar o print para mim das simulações. Tá certo? Então, depois que fez a simulação, é só apertar Stop. Agora eu vou abrir a próxima simulação. Então, desejo salvar de novo? Não. A próxima é a prática 3. Prática 3, vamos ver qual foi que eu botei aqui. É com as memórias. Então, deixa eu ver se foi essa. Tem uma memória, 7 reset na memória e o temporizador. Então, foi essa aqui. Então, o que pede na questão? Desenvolva um programa de forma que uma lâmpada seja acionada por 5 segundos
após pressionar o botão liga. Aí aqui ficou até errado, que era só 5 segundos, aqui tá 6, então eu vou considerar como se fosse 6 segundos, tá? Pressionar o botão liga. A lâmpada desliga quando um botão desliga, né? Então, tem aqui o botão liga, vai ficar ligado por 5 segundos e depois desliga. Então, aqui é já o programa, né? Lembrando que sempre vai estar com uma a mais, porque no programa começa com 1, não começa com 0. Então, vai ser sempre uma a mais as nomenclaturas. Então, aqui, ó, eu vou aperta no ROM. Então, sempre ajeita para ficar de acordo com o que você deseja. Então, ele diz o quê? Que se eu pressionar, eu pressiono, né? Fica por 5 segundos e depois desliga. Então, eu dou o pulso, ele vai ligar. Eita, esqueci de deixar o temporizador aqui pra gente ver. Ai, nem viu. Deixa eu... desligar ele. Desliga no 2, aí volta a ser como era antes. Então, aqui eu vou deixar... Você clica aqui, ó, pra deixar o tempo, pra você conseguir ver, né? Quanto tempo passou. Então, eu dou o pulso no sensor. Ele começa a contar aqui. Quando chegar no 5, ele reseta. O contato aqui liga, né? Depois de 5 segundos. Aí fica ligado até eu apertar nesse botão aqui que vai desligar. Essa entrada. Então, desliguei. Então, novamente, ó. Pressionei o botão em 0.1, que é representado nesse. Ele vai contar, ó, ainda não tá ligado. Não tá ligado. Então, só depois de 5 segundos é que ele vai ligar por 5 segundos e depois vai ficar ligada. Depois eu desligo. Certo? Então, depois que terminar a simulação, pressiona stop, aí ele desaparece. Certo, pessoal? Então, agora vou abrir a última simulação que eu fiz nesse programa. Vou abrir, que foi aquela bem mais complicada que eu disse a vocês que eu iria explicar quando colocasse no software. Então, essa aqui foi bem maior, né? Para vocês conseguirem fazer ela, vocês têm que vir aqui editar e colocar 5 contatos, porque 3 contatos não é possível fazer essa, porque ela é maior, certo? E vamos ver ela aqui. Então, essa aqui. É esse aqui. O diagrama baixa, né, de eletropneumática, então é a sequência A+, B+, A-, A+, B-, A-. Então, esse aqui eu vou explicar a vocês dividido no meio, então é direto, né? Então, o direto eu posso fazer pelo método intuitivo. Então, ele separou em 2 partes, em 4 partes, na verdade. A primeira parte é acionar A e acionar B, depois desligar o A, depois acionar o B, desligar o B e, por último, desligar o A. Então, eu vi alguns errinhos aqui que eu consertei no programa. Então, eu vou tirar aqui o print para colocar no Paint para vocês verem. Porque aqui tem a ordem dos fins de coisas. Esse aqui é A+, simboliza o A+.
Depois vai ter o A-. Depois é o B-. E depois aqui é o B+. Isso quer dizer o quê? Que esse fim de curso aqui tá posicionado no avanço, esse fim de curso aqui tá posicionado no recuo. Esse aqui está no recuo e esse aqui está no avanço de B, né? E esse daqui, avanço e recuo de A. Então, vamos lá ver se realmente está obedecendo a essa sequência. Então, o primeiro passo, ele vai apertar no botão, né? Então, vocês veem aqui, ó, outra coisa importante é que cada setor vai ter uma memória associada, né? Então, o sensor 1 não tem memória. Então, vai ser o próprio botão que vai acionar. Mas o sensor 2 está associado a essa parte aqui, seção 2. O sensor 3, que é a memória 1, está associado a essa parte aqui, né? O setor 3. E o setor 4 está associado à memória 2. Então, assim é que fica organizado. Então, vamos simular. Então, esse código aqui, você pode observar que foi um pouco maior do que os outros, né? Devido a ele ser mais complexo, aí requer mais linha de códigos. Mas a capacidade máxima dessas linhas aqui. Então, ainda tem tudo isso de espaço livre, né? De linhas de código. Então, ele tem bastante linhas, né? Dá para fazer. Apesar de ser um software gratuito, dá para fazer ainda muita coisa com ele. Então, clicar em Run. Aí eu cliquei em Run, ó. Tem toda aqui. Todas as minhas entradas e as minhas saídas. Então, eu consigo posicionar um pouco mais para cá para poder rolar aqui na barra de rolagem. Então, a primeira coisa aqui, ó, eu nomeei, né, cada setor e o que ele faz. Então, no setor A, primeiro vai ter o A+, e também o setor 1 vai ter o B+. Então, acionei aqui o botão, ó. Acionei o botão, mesmo que seja um pulso só, ele ligou o Q0.1 aqui, ó, tá ligado o Q0.1. E o que faz o Q0.1? O Q0.1, que no caso aqui, lembra que sempre vai ter uma a mais, né? Então, aqui o Q0 é o meu Q1. Então, ele vai fazer com que o A avance. Ele vai energizar a minha eletroválvula. Então, ele energizou minha eletroválvula e chegou aqui, ó, um a mais no avanço, no fim de curso. Que é a minha entrada, lembra, o 1 é o 2, então é a minha entrada 2. Então, cheguei aqui na minha entrada 2. Então, deu o pulso aqui. Deu pulso não, no caso ele tá acionado. Porque o A mais tá lá, então ele fez o passo. Ele fez o passo A mais. Eu vou botar pincel aqui. E agora vai fazer o passo B+. Por quê? Porque ele acionou aqui, ó. Ele acionou, aqui ó, no meu código, ele acionou o Q3. O meu Q3 é o meu Q2 no código. Lembra que sempre um a mais. Então, acionou aqui, ó, o Q2, que é o meu B+. Ou seja, ele acionou o B+. Então, ele fez esse passo aqui, que é acionar o B+. Então, ele acionou aqui o B+. O B+, vai fazer com que chegue aqui, ó, e feche o fim de curso I4.
Então, agora que é aqui o I5, né? Então, eu fiz o B+. Então, ele trocou e energizou agora o Q2. Que aqui no meu código vai ser o Q1, que é o A-, ó, que é o próximo setor. Além dele energizar isso aqui, né, ele energizou também a memória M1, né, que não tem M0. M1, que é do setor 2. Então, se vocês observarem aqui... Cadê? Aqui mesmo. Aqui, ó, minha primeira memória tá acionada, que representa o setor 2. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o A-. Então, ele sai aqui, ó. Vamos lá ver. Então, ele sai do A+ e vai pro A-, ou seja, ligando aqui o I3, né? Lembrando que sempre é um A+. Então, ele vai sair do I2, do fim de curso I2, e vai para I3. Quando ele vai pro I3, ó, energiza aqui a próxima memória, que ele vai pro próximo setor. Que no próximo setor, então, ele já fez aqui também o A-. Então, o próximo setor é o setor 3, que o setor 3 está dizendo o quê? Para ele avançar o A e recuar o B. Então, vamos ver se ele está fazendo isso. Ó, a memória 2, a memória 1 já foi, né? A memória 2, ó, que no caso, lá, aqui é a memória 1, lá é a memória 2, vai estar já acionada aqui, que é o setor 3, que é para fazer isso aqui. Então, o que faz? Ele pede para aqui, aqui, ó, energizou aqui o Q1, que é o avanço do A. Né? Então, ele avançou aqui o A, que é o Q1, que é avanço do A. Então, ele vai avançar o A, o fim de curso vai sair do 3, que é do A-, e vai para o A+. Então, quando ele fez esse passo, ele fez aqui o A+. Aí, ele tem que continuar, ainda no setor 3, né, que ele ainda falta fazer o B-. Então, se observar que ainda está no setor 3, né, que é a memória 2, e agora ele vai energizar para fazer o B-, que é o Q4, energizou o Q4. Q4 é aqui, que é o Q3, né, que é um A- aqui e um A+ lá. Então, o Q4 aqui é o Q3, que está dizendo para o B-, né? Então, ele vai sair, ó, do 5 e vai fazer o B-, que é o 4 aqui, e 4. Ele vai sair do 5 e vai pro 4. E o que o 4 vai fazer? Ele vai... Agora, energizou o próximo setor, que é o setor 3, que é a memória 3, que representa o setor 4, que é o último. Agora, ele vai fazer o último passo. Então, ele fez isso aqui agora, o B-. Agora, ele vai fazer o A-. Então, para ele fazer o A-, eu tenho que energizar o Q2. Então, aqui, ó, energizou o Q2. Então, o A+ vai sair do A+, e para o A-. Então, depois ele vai resetar todas as memórias e se inicia, né? Então, se iniciou tudo de novo. Certo? Então, esse aqui simboliza esse programa. E eu observei, quando eu simulei, que ele tá com uns errinhos, que foi essa parte aqui, ó.
que isso aqui, na verdade, ele não é o fim de curso A-, ele é o fim de curso A1, que no caso aqui seria o I2, que no nosso caso aqui, como é um a mais, ficaria o I3. Aí eu botei aqui, ó, o I3. Então, esse aqui foi das coisas que eu vi que estão erradas nesse código do livro, certo? E isso aqui, vocês viram que obedeceu realmente essa sequência. Então, quer dizer que esse código realmente, ele faz essa sequência que é o que eu quero, né? Sempre quando eu faço uma linguagem de programação, vai obedecer a minha sequência, né? Então, aqui também, ó, que era no código. Aqui realmente era o I1, né? Que no meu caso aqui vai ser o I2. Então, aqui eu botei o I2. Aqui não importa a ordem, né? Aqui tá, se vocês observarem, o I2 estaria primeiro, eu botei o I2 aqui. Não importa porque ele é uma linha, né? Então, para passar por um, tem que passar pelo outro. Então, você pode trocar a ordem aqui, que não vai importar. Beleza? Então, esse aqui é o código que eu tava devendo a vocês da pneumática, certo? Então, vou parar aqui a simulação. Stop. Então, ele volta ao normal. Aqui eu já expliquei a vocês como vocês vão nomear, né? Cada setor. Só botar aqui a nomeação. Então, eu botei, ó. Desliga setor 2, liga setor 2, desliga setor 2. Então, quando você nomeia um código, fica mais fácil você se organizar e até identificar os erros, né? Porque está tudo comentado. Então, se não está acontecendo naquela parte, como está comentado, por exemplo, se desse o erro nesse setor 4. Então, eu sei que o código do setor 4 está nessa última linha. Então, essa última linha aqui é que vai estar com algum erro. Então, é sempre bom comentar os códigos por causa disso. Ó. Se fosse alguma coisa do setor 3, que é o B-, não recuou. Ou seja, é alguma linha de código, né? Algum desses daqui estaria errado, porque o B- não está acontecendo. Então, assim se torna mais fácil para vocês identificarem os erros. Então, eu vou mostrar a vocês agora outros programas, né, que vocês também podem treinar a programar em ladder. Um que é bem legal, que eu acho, é esse aqui, Logix Pro. Ele tem algumas situações, né, já predefinidas. E você consegue colocar aqui, por exemplo, auxílio, né? Então, você faz aqui do lado a linguagem de programação. E aqui você vai ter, ó, isso aqui é uma saída. Então, a lâmpada de run, a lâmpada de enchendo, cheio, start, stop. Então, você tem esses sensores. Tem também aqui a outra saída, que é a válvula solenoide. Então, você consegue fazer o código e ver acontecendo, né? Então, acho também esse bem legal para você fazer. Então, aqui esse vídeo mesmo, vocês podem botar no YouTube, ele ensina como fazer aqui a linguagem de programação para acontecer esse aqui do silo. Então, eu vou apertar aqui para vocês verem acontecendo. Acho que a parte da simulação tá mais pro final. Vamos reiniciar todo nossa operação. Vamos aqui e vamos iniciar. Então, você consegue ver, ó, acontecendo os sensores que está sendo acionado. Mas olha o que ele está fazendo. Ele vai no final ainda, ele derrama.
E não é isso que a gente Então, quer. Se a gente você consegue ir fazendo sua ideia, simulando, ver se realmente está acontecendo e ir ajustando, né? Então, esse software também é muito legal, eu gosto muito dele para ensinar essa parte de CLP. E vocês podem procurar na internet e depois como instalar no computador de vocês, que é outro programa. Também tem o Tia Portal, né, que é o que vocês vão usar muito lá no Senai, que a Senai tem a licença desse software. Então, vocês vão ver que é um pouco diferente, né, mas o funcionamento em si é o mesmo. Então, vocês vêm aqui, vocês criam um Aqui em programa, controles, eu vou adicionam escolher uma o modelo da CLP, CPU. Então, né? Deixa eu tirar o áudio aqui, só para explicar a vocês, né? Então, vocês escolhem a CLP, né? Colocar todas as configurações da CLP. Então, você vê aqui que o Tia Porta já é um software bem mais robusto, né? E é bem mais pesado também. Então, aqui você coloca todas as configurações do CLP, né? Então, você vai depois, também assim como nos outros, criar a linguagem de programação, né? Que é a linguagem Lada. Você pode nomear as entradas e as saídas, dizer qual tipo, né? De entrada e saída, booleana ou não. Então, você coloca aqui todas as entradas e saídas que vai utilizar e o endereço. Então, vocês vão colocando aqui, ó, normal aberto, normal fechado, depois coloca a nomenclatura. Então, você pode observar, né, que cada um são diferentes, mas a linguagem lá em si não vai mudar. Só o jeito de mexer no programa é que cada CLP tem aquele programa específico que vocês vão ter que aprender a mexer naquele software que vocês forem programar, o CLP, né? Então, a gente vai ver também essa parte do IHM, que esse IHM é aquela interface entre o homem e a máquina, né? Que você pode ajustar, né? Ligar e desligar. Então, é uma coisa bem interativa entre o operador e o processo. Então, você também consegue fazer com que ligue e desligue o motor e você vê em tempo real fazendo. Depois você carrega no CLP. Então, tudo isso também vocês conseguem fazer pelo Tia Portal. E também tem o da Siemens. Da Siemens não, da Schneider. Esse era Schneider. CLP. Software. Eu escrevi errado aqui. Mas aqui, ó, é o Soul Machine, né? Então, aqui já é outro software para esse tipo de CLP. Então, vocês têm que ver que não é se fissurar em um só, né? É entender a teoria e aprender um pouco dos mais diversos programas, porque vocês vão mexer em vários diferentes, né? Vários softwares diferentes para fazer a mesma coisa. Então, aqui também é o software, né? Soul Machine. Também vocês vão escolher qual é o tipo do CLP. Aí tem a descrição dos componentes, né? Tudo que ele compõe, os módulos que você pode acoplar, né? Aqui as entradas analógicas. E aqui é a parte do programa, né? Então, vocês também podem botar aqui, ó, chave, contatos, né? Normal aberto, normal fechado, as bobinas. Então, sempre tem essa sequência, a bobina sempre desse lado e os contatos desse lado. Então, aí você pode nomear também. A gente vai ver em algumas outras aulas, eu vou tentar trazer para vocês,
para ter pelo menos uma visão geral. Não vai dar para se aprofundar em todos esses softwares, mas eu vou tentar mostrar a vocês pelo menos o básico de cada um deles. Então aqui você liga e desliga, você também pode simular, né, e acompanhar qual a entrada está ligando, qual a saída. Então vocês conseguem também ver através desse software Sun Machine Basic, que é o software da Schneider. Então vocês conseguem acompanhar, ó, ele está simulando e consegue acompanhar tudo isso através do software também. Então tem muitos outros, né? Você tem aqui o do Zélio. Então vocês veem, tem uma variedade de CLPs e de software que servem para programar cada um deles. Então é muito importante vocês, pelo menos, às vezes não tem a licença, mas ver alguns vídeos desses que tem na internet explicando para vocês terem pelo menos uma ideia de como utilizar esses softwares. Aí depois vocês tentem fazer os exercícios que eu passei nesse software aqui, porque ele é gratuito e ele é bem levezinho, né? Então eu acho que em todo o computador vai conseguir instalar ele e executar. Aí vocês mandam para mim a atividade por e-mail, como eu botei lá na plataforma. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato comigo.